Vamos ver se vamos esperar aqui. Agora. Hoje é 16. 17. Hã? 17 já comecei bem, né? Hoje, 17 de setembro de 2021, nós temos o privilégio, o prazer de receber a professora Tânia Salgado, do Departamento de Físico-Química, tá? Que vai falar para nós sobre metodologias ativas, desafios e possibilidades. Professora Tânia, para mim, no currículo dela, o mais importante foi o grande trabalho que ela fez dentro do CIT, né? Nós trabalhamos juntas muitos anos, foi com ela que eu me aventurei, ou melhor, nós nos aventuramos juntas a fazer as primeiras atividades interdisciplinares, e com isso a gente aprendeu muito e descobrimos que isso é um caminho fantástico. Então, nós vamos ter o privilégio de tê-la conosco. Tânia, a palavra é tua. Então tá, queria agradecer para vocês, especialmente para a Teca, né, pelo convite de vir falar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho, né, de algumas ideias sobre metodologias ativas. É uma apresentação assim muito inicial, não é para aprofundar no tema, mas é para dar uma noção, né, de algumas metodologias ativas. Sendo que, particularmente, de uma delas, que é a aprendizagem baseada em problemas, eu vou dar alguns exemplos, inclusive, de atividades já desenvolvidas, que é para ver se o pessoal se estimula a usar nas suas respectivas áreas. Tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Só um minutinho que vamos fazer aqui. Aqui, acho que é essa aqui. Permitir. Uhum. Vocês estão enxergando a apresentação? Está aparecendo? Sim. Sim. Tá. Então tá. É porque, né, quando a gente compartilha a tela, a gente não enxerga mais nada, a não ser a própria tela, né? A não ser a própria apresentação. É por isso que eu perguntei. Então, eu vou falar sobre os desafios e possibilidades de algumas metodologias ativas, tentando trazer alguns exemplos, então, das suas aplicações. Eu sempre gosto de começar a apresentação sobre metodologias ativas falando que a educação, né, tem que evoluir, digamos assim, concomitantemente com o ambiente de trabalho. Tá? Então, eu gosto particularmente dessa que é chamada Educação 2.0 e Ambiente de Trabalho 2.0, onde o ambiente de trabalho, na época da Revolução, né, da Revolução Industrial, digamos assim, era um ambiente de trabalho onde as pessoas realizavam tarefas extremamente repetitivas, e a escola parecia bastante sintonizada com essa perspectiva do mundo do trabalho, na medida em que os estudantes ficavam também, né, perfilados, estáticos, fazendo tarefas repetitivas. Eu diria que hoje a gente está mais ou menos por aqui, no mundo do trabalho, no ambiente de trabalho 3.0, que é informatizado, com trabalho em equipe, né, pessoas sentadas umas de frente para as outras, né, e a escola parece que não chegou lá no ambiente de trabalho, né, no ambiente correspondente ao ambiente de trabalho 3.0, porque os alunos continuam sentados perfilados da mesma forma, e temos um professor aqui na frente, ou professora, né, digamos assim, passando a matéria. Né? Então, parece que já estamos, a educação parece que está descolada do ambiente de trabalho. A gente não sabe como vai ser o ambiente de trabalho para o futuro. Tem vários, né, futurólogos por aí que tentam imaginar como vai ser o ambiente de trabalho para o futuro, mas certamente a escola não pode continuar desse jeito. Ela vai ter que evoluir para dar conta de um ambiente de trabalho diferente. Bom, então, a geração de hoje, né, ela é uma geração, a geração do pessoal que chama de geração tutorial, né, porque os alunos acham que a escola fala de conteúdos que não lhes interessam, que tudo já foi feito, né, tudo que já foi feito está errado, né, e o desafio da escola do futuro, então, é justamente encontrar esse equilíbrio entre o apelo do futuro, né,
mas também gerar interesse pelo que tem que ser mantido, digamos assim, do passado, ou seja, aquilo que é conhecimento de base. Né? Então, os conhecimentos enciclopédicos, ou seja, o conceitual, né, está a um clique de distância, mas analisar esses conhecimentos demanda outras habilidades e competências que precisam ser construídas, né, de forma colaborativa, de forma mais efetiva. Então, a gente não vai ter avanços no sistema de ensino, nós não vamos chegar na educação 4.0, né, se a gente mantiver uma educação 2.0, aquela que privilegia a transmissão de conhecimentos, né, e se parte do pressuposto de que a pessoa vai atingir uma autonomia como tipo um efeito colateral da aprendizagem essa transmissiva, né? Então, a escola realmente tem que pensar numa forma de ficar mais coerente com aquilo que o mundo demanda, né? E particularmente o ambiente de trabalho demanda. Bom, ensino híbrido, né, é o que a gente está vivenciando hoje, e ele demanda, então, o uso de metodologias ativas e integração entre as modalidades de ensino presencial e remoto, ou seja, usa, né, recursos digitais e trabalha com o que se chama de personalização da educação, e tem o estudante, então, como foco do processo de ensino e de aprendizagem. Mas aí a gente vai pensar, tá, personalização, então isso significa que eu vou ter que fazer um ensino diferente para cada aluno? Não é bem isso. A ideia é que eu ofereça diferentes estratégias ou modalidades de ensino e o aluno vai acabar aprendendo melhor de acordo com aquilo que funciona melhor para ele. Então, estratégias variadas, tecnologias diferenciadas, ações pedagógicas em momentos diferentes e né, para promover a construção do conhecimento, então, para esse aluno. Então, do ponto de vista do aluno, a aprendizagem personalizada é um movimento de construção de trilhas que façam sentido para ele, que faz sentido para cada aluno. Aí o educador, o professor, a escola, eles têm que ir ao encontro das necessidades e interesses, engajar esses estudantes na construção de conhecimentos e ajudar a desenvolver competências mais amplas. Então, essas são os pressupostos, então, do ensino híbrido. Um desses pressupostos são as metodologias ativas de ensino, então, que é onde a gente queria chegar, né? Então, a metodologia ativa, ela é caracterizada pela inter-relação entre educação, cultura, sociedade, política, escola, tem que ser desenvolvida por métodos ativos e criativos e centrada, então, na atividade do aluno com a intenção de propiciar a aprendizagem. Então, as metodologias ativas, elas foram, digamos assim, pensadas ou propostas a partir das ideias de John Dewey, né, no movimento Escola Nova no Brasil, né, que John Dewey propôs isso, né, nos Estados Unidos, tá, que era o learning by doing, ou seja, aprender fazendo, aprendizagem pela experiência. Tá? Então, vejam que John Dewey propôs isso no início do século XX, lá pela década de 20 do século XX. Nós estamos na década de 20 do século XXI, e isso ainda não está acontecendo na escola, nós estamos apenas um século atrasados, em termos de avanços educacionais. O professor Chassot, um grande exemplo de educador em química, sempre dizia que se uma pessoa tivesse sido congelada ou colocada em sono profundo em 1920 e acordasse no ano 2000, não reconheceria, né, por exemplo, não saberia o que é computador, televisão, telefone celular, sei lá, qualquer outra tecnologia, né, voos espaciais, enfim, todas essas tecnologias com as quais nós lidamos no dia a dia, mesmo carros, né, transporte coletivo, enfim, e no entanto, seria perfeitamente capaz de reconhecer uma escola, porque a escola continua exatamente igual ao que era em 1920. Um professor lá na frente, passando conteúdo de forma muito, muito centrada em memorização para alunos sentados nas
nas suas mesas fazendo tarefas repetitivas. Então, como eu disse, nós estamos um século atrasados. Bom, então, a metodologia ativa, ela tira o estudante desse papel passivo e enfatiza o papel de protagonismo do aluno na aprendizagem. Então, leva o aluno a fazer alguma coisa ao mesmo tempo em que ele tem que pensar sobre o que está fazendo. Ou seja, além de ler, escrever, perguntar, discutir, resolver, né, desenvolver projetos e tal, ele tem que realizar essas tarefas de alto nível, com análise, síntese e avaliação. E a aprendizagem híbrida, ela dá flexibilidade, né, em termos de compartilhamento de espaço, tempo, atividade, material, técnicas, tecnologias. Né? Então, atualmente, o ensino híbrido tem uma forte mediação tecnológica. Então, tudo isso está envolvido, hoje em dia, no uso de metodologias ativas, embora as metodologias ativas não dependam necessariamente do uso de ensino híbrido. Inclusive, os exemplos que eu vou citar, eles foram aplicados basicamente no ensino presencial. Né? Então, não é necessário que uma metodologia ativa lance mão do ensino híbrido, embora hoje em dia isso esteja se tornando uma realidade. Né? Qual é o papel do professor nessa atividade? O professor, ele não é um detentor de conhecimento, ele funciona como um orientador, ele não é mais a única fonte de informação, ele tem que abrir mão do seu papel de poder, porque o professor tem um lugar de poder na sala de aula. Né? Eu detenho o conhecimento e passo para vocês que não detêm esse conhecimento. Então, ele tem que abrir mão desse papel, né? E tem que funcionar muito mais como um curador. Né? Tem que ser capaz de admitir que ele não sabe tudo, né? Mesmo sobre um tema que ele esteja bastante familiarizado. Né? E por quê? Porque quando se trabalha com uma metodologia ativa, em geral, se aplica o conhecimento para uma situação real, ou pelo menos simulada. E muitas coisas inesperadas poderão surgir, muitas perguntas inesperadas poderão surgir, muitos momentos inesperados, e a pessoa vai ter que buscar o conhecimento. Então, o papel do professor também deixou de ser um papel passivo, em que ele repete um conhecimento, né, à exaustão, para ser um papel ativo na busca de formular atividades, mas também de estar preparado para buscar informações sobre essas atividades que ele está elaborando, quando ele vai aplicá-las. Então, que tipo de atividade, né, pode ser considerada uma metodologia ativa? A gente já vem aplicando metodologias ativas, aulas de laboratório, realização de oficinas, trabalhos em grupos, visitas técnicas, desenvolvimento de projetos, isso tudo são metodologias ativas de ensino, em que o aluno tem um papel, né, de realizar uma tarefa. Né? Só que, hoje em dia, a gente tem outros tipos de metodologias ativas sendo desenvolvidas. Sala de aula invertida, peer instruction, que é a instrução por pares, o think, pair, share, que é uma troca de ideias entre pares, e o PBL, Problem Based Learning, ou aprendizagem baseada em problemas. Eu vou justamente começar pelo contrário, eu vou falar primeiro da aprendizagem baseada em problemas. Então, ela é um método que surgiu numa faculdade de medicina, diante da necessidade que os professores da faculdade de medicina dessa universidade no Canadá sentiam de simular situações para que os futuros médicos, os estudantes, né, quando chegassem na realidade de um consultório, tivessem, digamos assim, alguma experiência em fazer um diagnóstico, analisar uma situação, né, esse tipo de coisa. Então, claro que de lá para cá isso evoluiu muito, né, passou a ser aplicado em praticamente todas, é possível de ser aplicado em qualquer área do conhecimento, eu diria. E essa proposta, então, ela é centrada no estudante com a utilização de projetos autênticos, realistas, baseados em uma questão, tarefa ou problema, em um contexto de trabalho cooperativo. E, normalmente, o uso da PBL, né, da aprendizagem baseada em problemas, esse uso implica a integração interdisciplinar entre componentes teóricos e entre componentes teóricos e práticos também. Né? Então, normalmente, quando se trata de uma situação real, ela muitas vezes acaba envolvendo mais de uma disciplina, digamos assim, por isso a integração interdisciplinar.
Existem 3 variantes da PBL, tá? Uma que eu chamo de metodologia de resolução de problemas, que é como tem se buscado padronizar essa metodologia, a nomenclatura dessa metodologia no Brasil, que é mais focada em trabalhar conceitos, mas ela serve também para desenvolver habilidades e competências. Os estudos de caso, que são mais focados no desenvolvimento de habilidades, com o foco nos conceitos em segundo plano, e a aprendizagem baseada em projetos, que, se a gente for pensar assim ao pé da letra, no sentido literal da palavra, ela é mais adequada para esses cursos que trabalham com projetos, né? Engenharia, arquitetura, design, né? Mas a gente pode pensar num sentido mais amplo de projetos, né? No sentido de projetos investigativos, e esses podem ser realizados em qualquer área do conhecimento, em qualquer nível de ensino. Vou falar primeiro, então, da metodologia de resolução de problemas. Ela tem base, então, nas propostas de John Dewey, como eu falei, né, lá na década de 20, nos pressupostos epistemológicos de Larry Laudan. Laudan disse, assim, resumindo de forma muito simplista as ideias de Laudan, né, de que a ciência é uma atividade de resolução de problemas. E a gente pode falar também dos aportes de Brunner e Vygotsky, né, para essa atividade. Eu não vou falar tanto da parte teórica, vou falar mais da parte prática. Né? Então, eu quero trazer alguns exemplos. Tá? Então, uma circunstância ela só pode ser considerada como um problema na medida em que não se dispõe de um procedimento automático de resolução. Ou seja, quando a gente diz assim, vamos resolver agora uma lista de problemas sobre esse conteúdo. Não, a gente está fazendo uma lista de exercícios e não uma lista de problemas. Tá? Então, o problema ele é diferente de um exercício escolar que tem tipo um algoritmo de resolução. Tá? Então, ele é uma situação nova ou diferente daquilo que já foi aprendido e precisa de um esforço para obter essas respostas. Né? O aluno tem que buscar o seu próprio conhecimento. Então, ele pode ser facilmente aliado a uma estratégia de ensino por pesquisa, por exemplo. Como é que se faz, então, o uso de uma resolução de problemas numa sala de aula? Ela é uma estratégia, eu vou trazer um exemplo, né, de uma aplicação na educação básica, no ensino médio, em disciplina de química, mas ela pode ser utilizada em todos os níveis de ensino. O Daniel Ribeiro, que foi meu orientando em parceria com a Camila, aplicou a mesma estratégia de resolução de problemas, tá, com diferenciação entre nível de profundidade, nível de aprofundamento teórico dos conceitos, para ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, ensino técnico em química e um curso de formação de professores de ciências da natureza. Então, dá para aplicar em qualquer nível de ensino, dependendo da forma como a gente elabora o problema. Como aqui a gente está voltado para o PIBID, eu vou falar mais da aplicação no ensino médio. Busquei exemplos de aplicação para o ensino médio. Tá? Então, o tema dos problemas que eu vou apresentar aqui são agrotóxicos. Tá? Deu para trabalhar a questão química na perspectiva ambiental. Tá? Então, ele é um problema, eu vou apresentar aqui, são 3 problemas que foram trabalhados, então é uma turma, que se divide a turma em 6 grupos, e cada 2 grupos recebem um mesmo problema para resolver. Então, um dos problemas coloca um professor da zona rural, né, que os alunos são agricultores e estão aplicando agrotóxicos sem roupa de proteção adequada. Então, a pessoa, né, que é o pretenso professor de química, tem que fazer uma pesquisa, definir, aí entra o conteúdo, né? Eu faço definição de agrotóxicos, finalidade para quais são usados na agricultura, um exemplo de defensivo agrícola, o nome, a estrutura química, os problemas de saúde e os danos que eles podem causar para o organismo. E medidas que podem amenizar os riscos à saúde no momento da aplicação dos agrotóxicos, que está relacionado com a questão dos EPIs, né, o uso de equipamentos de proteção individual para a realização dessa atividade.
Então, esse é um problema que é resolvido por 2 grupos de uma turma. Né? Outros 2 grupos vão receber um problema que vai tratar de outros aspectos. Então, está relacionado com a pulverização de agrotóxicos para controle de pragas na agricultura. Diz aqui que a pessoa foi contratada, né? Então, o aluno, né? No caso, os alunos são contratados para analisar e resolver o problema da pulverização dos agrotóxicos. Eles querem saber quais são as consequências de aplicar os agrotóxicos nessa área, onde tem moradores, animais, rios, né? Pesquisar alternativas de cultivo para agricultura sem utilização de agrotóxicos, vantagens e desvantagens das alternativas e decidir qual delas é considerada mais eficiente para diminuir o uso de agrotóxicos. E o terceiro problema, que é respondido por outros 2 grupos, então, né, trata ainda da questão, claro, né, do uso de agrotóxicos, a questão dos problemas ambientais, fala do alimento orgânico. Tá? Então, pede para fazer uma pesquisa a respeito da agricultura orgânica, as práticas de cultivo, vantagens, exemplos de controle natural de pragas com aplicação de conhecimentos químicos e como alternativa para os agrotóxicos. Né? Então, ou seja, deixa eu voltar ali, né? São 3 problemas que abordam 3 aspectos diferentes do mesmo tema. Tá? Então, a ideia é que, ao realizar a resolução do problema, cada grupo vai se aprofundar num aspecto, mas depois os grupos apresentam as suas resoluções, leem os seus problemas e apresentam as suas resoluções para os demais colegas, né, de modo que, ao final, todos os estudantes vão ter entendido sobre os 3 aspectos que estão sendo abordados aqui. Embora cada um tenha pesquisado profundamente uma parte dessa questão dos agrotóxicos. Então, a ideia é essa. Para quem vai se aventurar por essa área, esse artigo, então, o Daniel, como eu disse para vocês, aplicou essa estratégia em diversos níveis, né, de escolaridade, e com isso ele foi capaz de desenvolver, então, as características de um problema eficaz. Está publicado aqui nessa revista Ensaio, Pesquisa em Educação e Ciências. E nesse artigo, o que ele diz que é um problema eficaz? Quer dizer, aquele problema que é um bom problema para ser usado na sala de aula. Ele diz que esse problema ele tem que contextualizar a temática para a realidade do aluno, tem que suscitar uma reflexão crítica a respeito do assunto, tem que motivar o estudante e tornar a proposição passível de ser estudada, ou seja, eu preciso encontrar um tema e um conteúdo, digamos assim, né? E trabalhar isso de forma a que eu tenha essas 4 características bem desenvolvidas na realização desse problema, tá? Na resolução desse problema, o problema eficaz. Tá? Os exemplos... então deixa eu falar um pouquinho antes aqui. Então, uma coisa que eu percebi, né, é que eu estou trazendo exemplos aqui da área de química, porque eu não conheço exemplos da área de física, por exemplo, que tenham envolvido a metodologia de resolução de problemas. Então, acho que é um bom desafio para o PIB de física tentar fazer, talvez, né, uma estratégia de aplicação de metodologia de resolução de problemas, ou da próxima que eu vou falar, que é o estudo de caso, né? Que é a próxima variante da Problem-Based Learning, né? Que também acho bem interessante, que é muito interessante porque ele contextualiza e permite a interdisciplinaridade. Então, talvez fosse uma questão para vocês pensarem, né, no conjunto também do PIB de física com filosofia, da possibilidade de realizar alguma estratégia baseada nesse tipo de metodologia. Os estudos de caso, eles foram trazidos no Brasil pela professora Salete Linhares Queiroz. A professora Salete Queiroz é professora da USP de São Carlos e ela é professora de fisicoquímica e fez um pós-doutorado nos Estados Unidos trabalhando com estudos de caso. E trouxe para o Brasil essa metodologia, e desde lá, então, todo o trabalho que trata de estudo de caso
né, sempre cita trabalhos ou referências da professora Salete Queiroz, que é a pessoa que introduziu essa metodologia para o ensino de química no Brasil. Tá? Então, tem 2 livros, um de 2009 e um de 2017, e tem 2 artigos, um de 2007, esse aqui dos estudos de caso em química, que está publicado na revista Química Nova, não é a Química Nova na escola, viu, Teca? É a Química Nova, tá? E o Promovendo a Argumentação no Ensino Superior de Química, que também trabalha muito com a questão de como desenvolver a argumentação. Eu acho que, nesse aspecto, essas metodologias são bem interessantes, porque os estudantes precisam ser capazes de fazer relatórios escritos e apresentações orais defendendo as suas soluções. Então, eles precisam desenvolver a capacidade de argumentação, né, em qualquer nível de ensino. Esse artigo é especificamente para o ensino superior, mas em qualquer nível de ensino isso é possível de ser realizado. Então, o que é um caso? Um caso é uma narrativa sobre um dilema que é vivenciado por uma pessoa. E essa pessoa, ela precisa tomar uma decisão importante a respeito dessas questões que estão colocadas dentro desse dilema. Tá? Então, a familiarização com o contexto do caso e com seus personagens é que impulsiona o estudante na busca das escolhas e posterior tomada de decisão. Tá? Então, o caso ele tem que envolver o estudante. Então, ele tem... o estudante se coloca no lugar, no papel do tomador de decisões, e ele tem que gerar alternativas. Ele precisa buscar dados e informações que sustentem as suas conclusões para persuadir os outros da sua proposta de solução. Tá? Na verdade, assim, a diferença entre caso e problema, eles têm basicamente a mesma proposta. Geralmente, o caso ele tem um diálogo, tá? Ele envolve um diálogo na sua construção, um diálogo entre personagens, tá? Enquanto que a resolução de problema pode simplesmente colocar a pessoa no papel de um profissional, né? Você é o professor de química dessa zona rural, por exemplo, né? Como foi o caso do problema ali que eu apresentei para vocês antes. Tá? Então, por que a gente usa isso? Porque, assim, resolvendo um caso ou um problema, né? E elas são semelhantes por quê? Porque elas derivam exatamente da mesma proposta, né? Que é o Problem-Based Learning. Né? Então, resolver um caso ou um problema, ele implica identificar e definir naquele texto recebido o que é o problema para ser resolvido, tem que acessar, avaliar e usar as informações necessárias para a resolução do problema e depois apresentar a solução para esse problema colocado naquele caso. Então, o acessar é que envolve o conhecimento disponível, aquilo que está em livros, artigos, internet. Então, quando a gente, como professor, se limita a disponibilizar o conhecimento para os estudantes, a gente não está fazendo nada além de dar acesso a eles a esse conhecimento, e que a gente transpõe de um livro, de um artigo ou da internet para uma sala de aula. Então, a gente fica numa pequena parte daquilo que uma metodologia dessas, uma metodologia ativa, é capaz de desenvolver, né? Que são as outras habilidades, o que fazer com este conhecimento, como filtrar, como avaliar essas informações e o que fazer com esse conhecimento, né? No caso, aqui aplicando a solução de um problema. Como é que a gente avalia isso? Tem que avaliar a proposta de solução para o caso, né? Que é, digamos assim, o conteúdo, ou seja, se a solução apresentada é, digamos assim, correta do ponto de vista conceitual, né? Tem que avaliar, tem que acompanhar individualmente os alunos ao longo das aulas. Tá? Isso, vocês vão dizer, tá, mas isso não tem como fazer? Tem, a gente consegue fazer um acompanhamento e saber o quanto os alunos contribuíram dentro da resolução do caso, quando a gente faz esse trabalho de forma supervisionada. Então, esse tipo de trabalho, ele é realizado, não é assim, eu dou o caso para vocês e vocês se virem para resolver, me tragam a solução daqui a 3 semanas. Não é assim. A gente tem que acompanhar os alunos durante a
resolução do caso, do problema. Né? Então, a gente tem que acompanhar. Por quê? Porque a gente tem que avaliar aspectos individualmente. Essa é uma proposta que está acompanhando o desenvolvimento de habilidades. E a habilidade não é o grupo todo, não posso avaliar a habilidade do grupo. Né? Eu posso avaliar o quanto esse grupo produziu realmente, né? Em termos de proposta, de apresentação oral, do relatório por escrito. Né? Isso eu posso avaliar, são os aspectos que eu avalio no grupo. Agora, a contribuição para o trabalho, a participação nos debates, faz parte dessa avaliação. Então, não é como a gente, quando acompanha trabalho em grupo, né? A gente não pode fazer um acompanhamento de trabalho em grupo e dizer a nota é de todo o grupo. Né? Se um aluno fez e os outros só ficaram lá conversando sobre outras coisas. Né? Então, é importante a gente acompanhar, e para isso tem que ter momentos em sala de aula. Então, essa atividade ela tem que ser realizada com momentos síncronos e assíncronos, né? Seja no presencial ou no remoto, né? Eu tenho que ter momentos de acompanhamento das atividades de forma síncrona, em que eu veja os alunos trabalhando na resolução desses casos, né? Para entender qual é a contribuição deles nesse processo. Mas os estudantes também são levados a avaliar o desenvolvimento das habilidades. Tá? Então, aqui eu vou trazer um exemplo, né, de manifestação do nível de concordância no uso numa escala do tipo Likert. Tá? Então, se pergunta para o aluno, depois de resolver o caso, depois de apresentar a resolução do caso, né, que eles apresentam em grupo, discutem e tal, se eles foram capazes de desenvolver algumas habilidades que a gente pretendia desenvolver com o caso. Né? Não vou Então, busca de soluções, organização de informações, habilidade de raciocínio, de análise, de classificação, né, de tomar decisões diante de problemas e aprendizagem de conceitos químicos. Tá? Então, a gente pode fazer uma avaliação desse tipo aqui, porque aí o aluno concorda ou discorda, né, em diferentes níveis de cada uma dessas afirmações, e aí se pode pedir para ele ainda fazer outras considerações. Então, é possível a gente pedir para os alunos tipo uma autoavaliação, né, desses alunos. Eu vou trazer um exemplo que foi aplicado no ensino médio, tá, que está relatado no trabalho de conclusão de curso de licenciatura em Química da Cláudia Brito da Silva, está disponível lá no Lume, na URGS, tá, e que é para trabalhar, o trabalho dela era em eletroquímica, particularmente em corrosão. Então, para trabalhar no ensino médio. Era uma turma de segundo ano de ensino médio na Escola Gema Belia, viu, Teca? Na nossa escola, que a gente gosta bastante. Então, há 3 anos, o senhor Alfredo trabalha, então, o caso, né? O caso que ela escreveu. Trabalha com pesca em Rio Grande, tem uma empresa com 6 barcos, tá? E, ultimamente, ele anda muito preocupado, pois ele achou vestígios de ferrugem no casco de um dos seus barcos. Tá? Daí ele pediu ajuda para a Daniela, que é estudante de Química da URGS, né, que é a filha dele. Então, ele ligou. E aí vem o diálogo. Né? Como eu disse, um caso ele tem um diálogo. Vocês viram que no problema não tinha assim, um diálogo. Né? Então, ele faz aí uma conversa e, no fim, ele explica qual é o drama, né, o problema dele. Ferrugem nos barcos. Não sei o que fazer, pois os focos de ferrugem estão aumentando, estou muito preocupado. Então, a filha diz que não sabe muito, porque a área de pesquisa dela é química orgânica, né, mas ela tem amigos que podem ajudá-la a solucionar essa situação. E daí vem o momento em que se coloca o aluno no papel, né, de um personagem. Vocês são os colegas da Daniela, né, e tem a missão de esclarecê-la sobre o que está acontecendo no barco do pai e encontrar uma solução para essa situação. Tá? Então, a gente coloca o estudante no papel de dar um veredito, digamos assim. Ele tem várias possibilidades, né? Então, está enferrujando, então o que está acontecendo, como que pode fazer para evitar a ferrugem nos barcos? Né? Então, essa é a pergunta que o aluno vai ter que buscar soluções. Né? De novo, então, pensa bem assim, ó, não é que eu não vou dar aula de eletroquímica,
Antes de fazer isso, a Cláudia deu algumas aulas teóricas de fundamentos de eletroquímica para os estudantes. Então, eles já sabiam o que era oxidação, redução, sabiam o que era uma célula, né? Uma célula eletrolítica, fazendo a eletroquímica, perdão, uma célula eletroquímica, né? Sabiam, enfim, o que acontece, os potenciais de redução, como calcular o potencial da célula, esse tipo de coisa eles já tinham visto, tá? Usando aulas teóricas, usando alguns textos, resolvendo alguns exercícios, então eles já tinham tido. E daí o que eles vêm? Eles vêm para o momento da aplicação desse conhecimento nessa atividade. Então, não se trata de pegar alunos que nunca estudaram eletroquímica na vida e deixar eles se virarem para aprenderem sozinhos. Não é assim que funciona, né? Eles têm que ter algum conceito e têm que ter a orientação do professor. Então, quando eles vão resolver esse problema, o caso ou o problema, eles vão ter a orientação do professor, onde buscar informação. Nessa atividade, a Cláudia levou livros, textos diferentes, né? Levou artigos de revista, que eles leram e buscaram, então, as possíveis soluções para esse dilema, né, do pai da Daniela. Então, não é uma coisa do tipo, virem-se, vocês têm que aprender sozinhos. Não é isso. Né? Não se trata também de não ensinar conteúdo. Né? Tem a parte do conteúdo, mas tem a parte do desenvolvimento dessas habilidades, certo? De aplicação do conhecimento e de redigir, digamos assim, um parecer, né? Olha, o que está acontecendo é tal coisa. Por que isso acontece e como que se pode atuar para evitar a tal da ferrugem nos barcos, certo? Eu gostava muito de aplicar essas metodologias aí na disciplina de radioquímica, tá? Então, para não dizer que eu não falei do que eu faço, né? Eu colocava os alunos de licenciatura no papel de consultores da seção O Leitor Pergunta da revista Ciência Hoje. Então, essa situação, eu me inspirei numa reportagem que eu vi numa revista, acho que foi a revista da FAPESP, que falava sobre o uso de moscas irradiadas no controle de pragas na agricultura. Tá? Então, seria uma das possibilidades, inclusive lá naquele problema das alternativas, né, que o Daniel elaborou lá e aplicou no ensino médio. Né? Isso seria uma possível solução, seria irradiar as larvas dos insetos. Tá? Então, mas aqui a proposta era, depois de ter trabalhado conceitos básicos de natureza das radiações e de efeitos biológicos das radiações, conceitos de diferenciação entre contaminação e exposição à radiação, eu dava essa situação aqui, que pode ser um caso, talvez possa ser um problema, mas eu interpreto mais como sendo um caso, porque tem uma espécie de diálogo. O diálogo é as perguntas que o José de Souza fez para o consultor da ciência hoje, né? Então, é verdade que se usam moscas irradiadas para combater pragas em pomares? Como é que é feita a irradiação das moscas? Elas ficam radioativas? Como é que funciona o processo nos pomares? Quer dizer que podemos estar consumindo frutas radioativas, quer dizer, essa técnica poderia ser usada para combater o Aedes aegypti? Então, são aplicações daqueles conhecimentos básicos que foram vistos em aula teórica. Também não se trata do aluno estudar todos os conceitos de radioatividade sozinho para responder isso aqui. Tem o aporte teórico que veio antes. Porque isso eu acho que é uma coisa, eu estou falando isso porque isso é uma coisa que preocupa as pessoas, dizem, mas como é que eu vou dar metodologia ativa? Então agora o professor não vai fazer nada, o aluno que vai trabalhar tudo sozinho, ou até desvirtuar isso, dizer, agora vocês façam tudo sozinhos, não é problema meu. Não, é problema meu, sim, eu tenho que orientar, né, a busca de material, orientar primeiro trabalhando conceitos teóricos básicos necessários, e o aluno é que vai aprofundar depois, fazendo essa aplicação a uma outra situação.
Tem a aprendizagem baseada em projetos, aquela que eu disse que é mais para a área de, né, de cursos que fazem projetos mesmo, né? Eu vou trabalhar, vou só mostrar aqui para vocês. Tem algumas características, então essa variante aí, aprendizagem baseada em projetos, o cara que fala muito sobre isso é o Bender, tá? E ele diz que o projeto tem que ter um tema ou uma âncora, né, em que parte de um cenário do mundo real que ancora esse trabalho que vai ser feito depois. Tem que ter trabalho em equipe para ter uma experiência de aprendizagem mais autêntica, tem que ter uma questão, uma tarefa, né, uma questão motriz, uma tarefa bem definida, tem que haver um feedback, né, baseado nas informações dos professores e dos colegas, tem que haver discussões na forma de brainstorming, né, sobre os caminhos a serem seguidos na execução do projeto. Então, quando o aluno recebe o projeto, tem que ter um primeiro momento de brainstorm para ver por onde vamos seguir para realizar esse projeto. E o Bender diz que o aluno tem que ter algum tipo de papel de escolha, né, nessas questões de especificação do projeto, especificação da questão principal, enfim, ele tem que influir um pouco nessa coisa, ele tem que ser um pouco participativo também na proposição e não só na resolução. Esse trabalho, tenho uma orientanda da Universidade Federal Rural de Pernambuco, na unidade acadêmica do Cabo de Santo Agostinho. Então, a Federal Rural de Pernambuco, ela tem, apesar de ser rural, né, dizer rural, ela tem sede também em Recife, mas ela tem uma sede, né, no Cabo de Santo Agostinho, que fica, digamos assim, saindo de Recife, a gente passa pelo Porto de Suape e depois chega no Cabo de Santo Agostinho. Então, é uma região muito focada na, digamos assim, preparação de pessoas para trabalharem dentro das áreas exigidas nessa área industrial, o Porto de Suape, toda a comunidade industrial satélite que está, empresarial, né, na verdade, que está lá naquela região. Tá? Então, o projeto foi para a engenharia de materiais no 7º semestre do curso, tá? E era fazer o projeto de uma peça utilizando materiais cerâmica, metal e polímero. Aqui o trabalho da Rogéria. A Rogéria é técnica em assuntos educacionais da Universidade Rural de Pernambuco, e ela investigou, então, tanto a visão dos docentes quanto dos discentes sobre essa estratégia que foi aplicada, e publicou isso na revista de ensino de engenharia. Tá? Então, esse projeto ele envolveu realmente os alunos colocar a mão na massa. Agora que eu estou vendo aqui que as figuras ficaram muito... Eu acho que eu ampliei demais, elas perderam a resolução, mas, enfim, perdoem-me. Então, eles fizeram moldes, né, para as peças, então, um molde de areia para produzir uma peça em metal, que era uma estatueta, uma peça de polímero, né, em plástico, né, tal como ela sai da máquina de produção e a peça acabada, e um molde de gesso para a peça de cerâmica. Né? Então, molde de gesso e a peça de cerâmica realizada. Então, eles tinham a estatueta original, fizeram o molde de gesso e fizeram uma peça de cerâmica que depois foi tratada termicamente. Então, esse é um projeto, né? Eles tinham um projeto, tinham que desenvolver, escolher material, escolher o molde, o processamento, a forma de processamento e tudo mais. O trabalho tinha interdisciplinaridade com os componentes curriculares do período, que eram justamente materiais cerâmicos, materiais poliméricos, tá? E a parte de materiais metálicos também, então eram 3 componentes curriculares, então o projeto tinha a ver com isso. E eu acho interessante trazer desse trabalho aqui, embora não seja o tipo de trabalho que vai ser realizado, né, no PIBID, por exemplo, mas acho interessante que os alunos identificaram muitos aspectos positivos, né? Desenvolvimento de habilidade de trabalho em equipe, de relações interpessoais, autonomia, iniciativa, resolução de problemas do processo, quer dizer, agora aconteceu, saiu, né, o material quebra quando produz a estatueta, sai quebradiça, por exemplo, como resolve isso, né, esse tipo de coisa, e gerenciamento de conflitos. Né? O que eles colocaram como aspectos negativos? No caso desse tipo de atividade, que tinha que fazer um projeto, realmente produzir uma peça,
eles criticaram muito a falta de teste prévio dos projetos, que acabaram sendo difíceis de viabilizar, difíceis demais de viabilizar na infraestrutura da instituição. A instituição está num prédio provisório, então não tem todos os laboratórios instalados, então é uma unidade acadêmica nova, então eles tiveram que sair muito para ir para empresas, inclusive em outros municípios, para conseguir realizar aqueles materiais, então eles se queixaram muito dessa questão de que foram projetos difíceis demais de fazer. E eles consideraram que isso foi um pouco de falta de planejamento por parte dos professores. Né? E também sentiram que, apesar de ser uma atividade que, pelo menos do ponto de vista de conteúdos, contemplava os componentes curriculares do semestre, os professores aparentemente não estavam muito integrados entre si. Né? Então, eles tinham pouca relação com o projeto. Eles estavam dando, cada um estava dando a sua aula, né? E não estavam direcionando ou não estavam fazendo, digamos assim, colaborando diretamente no projeto. Eles só estavam dando as suas aulas teóricas e talvez práticas, mas eles não estavam efetivamente integrando-se na produção desse projeto. Tá? Então, os alunos sentiram que essa integração não foi muito boa. Então, né, eu identifico aqui uma multidisciplinaridade, não uma interdisciplinaridade. Né? Cada professor dá a sua matéria e o aluno que trate de integrar isso, né, na sua cabeça, coitado do aluno. Tá? Então, essas são algumas questões. Então, o que a gente pode dizer sobre as metodologias PBL? Que elas motivam os estudantes, né? Elas desenvolvem inúmeras habilidades, né? Permitem o aprofundamento de uma parte do conteúdo e desenvolvem aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais. Eu coloco aqui uma parte do conteúdo. Então, por quê? Porque, como eu disse antes, o conteúdo está a um clique de distância. Então, o que o aluno tem que saber fazer? Ele precisa saber pesquisar, saber analisar, saber reelaborar, desenvolver a expressão oral e escrita, que é fundamental. Nenhum profissional no futuro vai poder ser um bom profissional se não soubesse expressar adequadamente de forma escrita e oral. Então, o fato de ele se aprofundar numa parte do conteúdo é interessante, por quê? Porque se ele foi capaz de compreender aquele conteúdo de forma a propor uma solução para o problema vivenciado, ele tem capacidade de se aprofundar em qualquer outra parte do conteúdo para propor soluções em outras situações. Então, por isso que essa metodologia ela é tão importante, porque ela vai trabalhar com habilidades, né? Já que o conteúdo está a um clique de distância. Bom, tem outras metodologias. A professora Teca trouxe esse artigo, né, da sala de aula invertida, especificamente aplicado para o ensino de física, e eu não vou falar tanto sobre isso, porque eu não tenho tanta experiência no uso dessas metodologias, de outras metodologias, mas eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre elas, né? Então, na metodologia de sala de aula invertida, eu recomendo que todos leiam, quem não leu esse artigo deve ler ele na íntegra, porque ele explica não só a sala de aula invertida, mas inclusive algumas outras metodologias que eu vou falar aqui também. Tá? Então, essas metodologias, elas buscam trabalhar de uma forma mais avançada, quer dizer, o conhecimento básico ele fica a cargo do aluno. Tá? E o professor, ele fornece referências, ele atua como um curador, ele fornece referências de onde o aluno vai procurar aquilo. Depois, o aluno traz esse conhecimento para a sala de aula, o professor faz perguntas e faz trabalhos em grupo em cima desse conhecimento, e os momentos posteriores a esse momento inicial, eles podem ser híbridos, com combinação de atividades remotas e presenciais. Então, por que essa sala de aula invertida se tornou importante? Porque nós estamos vivendo um momento de ensino remoto, né, que já está, talvez, nos seus momentos finais, de um momento exclusivamente remoto, mas eu acho que todo mundo já chegou à conclusão de que a gente não vai voltar nunca mais a ter atividades 100% somente presenciais. Né? Então, acho que é importante a gente continuar falando
de metodologias que usam e que usam recursos tecnológicos que podem ser usados de forma remota. Então, como que funciona isso? O texto explica muito bem aqui, que a busca da informação inicial do conhecimento básico, ela fica a cargo do aluno, ou seja, o professor indica, ele fornece uma referência, um artigo, um trecho ou um capítulo de um livro, que pode ser o livro-texto da disciplina ou alguma outra referência, um artigo, um livro-texto, mesmo um vídeo, né? Hoje em dia a gente está muito acostumado né? Os alunos estão muito acostumados com buscar informações em vídeo, em podcast, né? Então, esse tipo de o conhecimento básico sobre um determinado assunto, ele fica a cargo do aluno. E depois, o professor em aula, ele vai fazer perguntas para os alunos vão responder essas perguntas e, com base nessas respostas, então o professor é dado, né, para o aluno também algumas perguntas que eles vão responder, algumas eles vão responder em casa, outras vão entregar antes, outras eles vão responder em sala de aula, e o professor, a partir das respostas dos alunos, ele vai trabalhar aquelas questões que ele vê que não ficaram muito claras. E, depois disso, ele ainda pode fazer uma atividade experimental, né? Se é uma disciplina que envolve como física, né? Por exemplo, pode fazer atividade experimental para aprofundar os conceitos, para concretizar esses conceitos, né? Em química também dá para fazer isso, né? Em outras áreas. Então, pode fazer trabalhos como por exemplo, a aplicação de um problema, né, um estudo de caso, por exemplo, ou até de um projeto, para ser feito de forma híbrida, por exemplo, com combinação de atividades presenciais e remotas. Então, a sala de aula invertida, ela faz o quê? Ela, em vez de trabalhar com o conhecimento básico em sala de aula, que é como eu falei que a gente fez no presencial essas metodologias de resolução de problemas. Né? Então, o que fazia? No presencial, na sala de aula, se trabalhava o conceito básico e o estudante tinha um caso, ou um problema, ou um projeto para resolver, onde ele vai fazer a aplicação e aprofundamento desse conhecimento básico. Aqui, a ideia é que o conhecimento básico fica a cargo do aluno. Então, aquela leitura inicial, né, ou um vídeo, ou um podcast, ou um artigo, ele vai ler e vai buscar o conhecimento básico. E depois, no momento de encontro coletivo, daí, nesse momento coletivo, ele vai aprofundar, avançar, tirar dúvidas, né? O professor vai esclarecer dúvidas que ele observou e assim por diante. Vai fazer trabalhos em grupo, atividades práticas. Então, a proposta, por isso ela é invertida, porque o basicão, né, quer dizer, aquilo que é muito básico, o estudante vai fazer uma primeira leitura, não quer dizer que ele tenha que aprender tudo, ele não vai fazer uma prova imediatamente depois. Ele vai responder as perguntas que o professor faz, para que o professor possa identificar onde ficaram as dúvidas, onde ficou aquilo que o aluno não entendeu e, a partir dali, desenvolver a sua aula. O artigo aqui, inclusive, apresenta um fluxo, né, de como fazer uma aplicação de uma estratégia desse tipo, né? Que passos, quanto tempo, quantos dias isso pode levar. Tá? Então, eu recomendo a leitura, acho bem interessante. A instrução por pares, ela inclusive o texto, esse aqui, o texto da sala de aula invertida, ele fala da instrução por pares também, porque também passa por leitura prévia de um texto, assistir um vídeo antes da aula. Tá? Em aula tem um quiz sobre o que foi lido, daí, a partir dos resultados do quiz, o professor aprofunda alguns tópicos selecionados e faz testes conceituais individuais. A seguir, ele propõe, então, a discussão em pequenos grupos dessas mesmas perguntas que o aluno resolveu individualmente. E, finalmente, tem um feedback, né, depois dos testes individuais e da discussão em pequenos grupos, um feedback para o professor que faz uma ação de retomada ou recuperação de acordo com a necessidade. Tá? Então, essa instrução por pares ela é muito boa porque
Por isso que eu disse que é interessante ler aquele artigo, porque aquele artigo ele é bem completo e ele fala, inclusive, como que funciona essa instrução por pares, né? Então, e ele coloca que uma das vantagens é que, quando o aluno é colocado para responder em grupo, né, discutir em grupos, um estudante explica para o outro, na sua própria linguagem, na linguagem que o estudante entendeu. Então, é diferente da explicação do professor, que às vezes o aluno pensa que entendeu e não entendeu. Então, nessa discussão, a linguagem é mais próxima. Então, é bem interessante, porque nesse tipo de trabalho, tem o momento em que o aluno faz uma leitura e responde algumas coisas individualmente, mas depois, na hora em que ele vai para o grupo e ele vai discutir em grupo, essa discussão em grupo ela explica com outras palavras aquele mesmo assunto, né? Com palavras que o próprio aluno conseguiu, um caminho que o próprio aluno conseguiu usar para entender aquilo, e esse caminho, às vezes, é diferente do caminho que o professor poderia utilizar. A instrução por pares, né, ela foi proposta por Mazur em 1996, tem esse livro aqui, o clássico dele, tá? E hoje em dia, né, tem os recursos do iClicker, por exemplo, em que o aluno recebe a pergunta e tem uma opção para escolher, ele escolhe a opção e o professor recebe, né, no momento, isso é feito sincronamente, né, e o professor recebe essa informação a respeito de quantos marcaram cada alternativa, né, ou quantos acertaram a questão, digamos assim, na mesma hora, né? E a partir daí, então, ele vai discutir por que a alternativa era correta, se tem necessidade, se 100% acertou, não tem necessidade de explicar, segue adiante. Né? Se tem muita gente que está errando, tem que voltar lá e explicar o conteúdo. E o interessante é que um aluno responde sem saber o que os outros estão respondendo. Né? Então, ele não tem o Maria vai com as outras. Então, porque quem vê o resultado, né, da enquete é o professor apenas. Né? Hoje em dia, alguns sistemas, né, de ensino remoto têm essa possibilidade de criar enquetes e incorporaram esse recurso aqui, né, que pode ser usado para uma votação numa reunião ou pode ser usado para criar uma enquete desse tipo aqui, né, numa peer instruction, por exemplo. Então, o que acontece? Os estudantes ensinam uns para os outros, discutem os conceitos com a sua própria linguagem e aprendem e nesse momento em que eles fazem isso, eles aprendem a pensar e a se comunicar como cientistas. Eles têm uma introdução a esse tipo de aprendizado. O professor, ele tem que identificar os conceitos-chave da sua disciplina, ele tem que identificar aquilo que é realmente importante, que ele precisa que o estudante realmente aprenda na sua disciplina, criar questões que requeram pensamento e não só memorização, porque se for memorização, a gente não está criando nada de bom em relação a isso, então não quer dizer que não precise memorizar alguns conceitos, né, mas tem que ir além da simples memorização, então tem que criar boas questões, né? Tem que descobrir o que os estudantes sabem ou não sabem e encontrar modos de reagir de acordo. Então, ele é uma atividade bastante dinâmica também para o professor. Né? Isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas dizem assim, tá, mas os alunos, às vezes, não querem fazer essas atividades que envolvem o estudante. Né? Bom, a gente não pode ficar num pacto de mediocridade, né? Eu não posso fazer de conta que ensino e os alunos fazerem de conta que aprendem. Né? Eu tenho que, se o professor quer de fato ensinar e os alunos querem de fato aprender, todos nós, professores e alunos, temos que sair do nosso ponto de comodidade. Ou vocês acham que para elaborar aquele caso das moscas foi fácil? Levei horas pensando naquilo, procurando, vendo o que existia, se existia material suficiente para indicar a busca, né? Se os alunos iriam encontrar material para responder sobre isso, porque eu saberia responder isso tudo pelo meu próprio conhecimento, mas será que os alunos conseguiriam responder essas perguntas buscando a isso? Elaborar as perguntas de forma
a abranger exatamente os tópicos que eu queria que os alunos pensassem sobre, né? Então, é uma forma de eu me desacomodar também. Também me desacomodei, porque eu tive que fazer essa busca, né? Para cada caso ou problema que eu elaborei, e são centenas ao longo da disciplina de radioquímica, eu gastei algumas horas para elaborar. Olhei algum seriado de TV, olhei algum filme de televisão para criar casos, para eles fazerem resenhas, para fazer, enfim, né, diversos tipos de atividades. E se o estudante não quer sair desse papel, bom, então ele talvez não queira ser um profissional do mundo do trabalho 3.0 ou 4.0 no futuro. Né? Talvez ele queira ser um repetidor de tarefas. A gente tem que pensar e tentar motivar o estudante também dessa forma, de pensar de como ele vai trabalhar no futuro. O Think, Pair, Share é muito semelhante a o Peer Instruction, em que também tem um pensamento compartilhado entre pares, esqueci de dizer o nome em português, né? Em que tem uma leitura de um texto, ou tem que assistir a um vídeo, tem uma questão-problema para os estudantes responderem individualmente, e depois os estudantes são reunidos em pequenos grupos, como trios, por exemplo, e eles discutem, compartilham a resposta no grupo e, eventualmente, modificam, né? Porque pode ser que cada um tenha respondido um pouquinho diferente, e eles vão chegar, então, a uma nova resposta a partir das respostas que eles deram individualmente. E depois se promove uma discussão num grande grupo para chegar a um acordo sobre o tema. E o professor ele tem que dar feedback, apoio, né, em níveis de raciocínio mais altos por parte dos alunos. Essa estratégia ela é muito interessante, eu já usei várias vezes em sala de aula, né, em que a gente realmente dá algum material para o aluno ler, faz uma questão chave sobre aquilo que não tem uma resposta direta, né, que ele tem que só copiar do texto, né, e depois esse compartilhamento, antes de a gente trabalhar o tema, né, aprofundar aquele tema em aula, a gente faz os alunos entre si discutirem aquilo e chegarem a um consenso. Às vezes tem respostas, um trio tem 3 respostas diferentes, eles têm que chegar a um consenso. Um tem que convencer o outro de que a sua resposta está mais adequada. Né? Então, nessa discussão e nesse convencimento é que está o aprendizado do aluno. Né? Até chegar no grande grupo, daí onde o professor vai poder esclarecer outros pontos e aprofundar mais as ideias. Bom, era isso, eu vou deixar por aqui, eu não vou me estender mais, já falei um monte, falei 1 hora, né? Então eu vou deixar por aqui, acho que a gente posso responder perguntas, enfim, acho que seria mais interessante. Deixa eu voltar aqui para o Meet, aqui, parar de compartilhar a apresentação. Obrigada, Tânia. Espero não ter falado demais, mas enfim. Não, estava ótimo. Nossa, para nós foi uma excelente introdução, né? Que bom. A Patrícia achou ótimo. Que bom, Patrícia. Eu estou vendo todo mundo congelado. Agora a Inara se mexeu. A Márcia e a Teca estão com a imagem congelada aqui para mim. Então, acho que a internet da Teca se foi pelo jeito. Então, o meu desafio, né, para vocês seria que talvez vocês tentassem fazer com que os pribidianos produzissem alguma coisa do tipo um problema, um caso, né, para ser aplicado numa atividade. O que vocês acham disso? Eu acho que a gente está convergindo exatamente para algo nesse estilo, né, Inara? Que a gente está querendo falar sobre energia, né, e relacionar com a crise energética em geral. A gente só não sabe bem como fazer. O ideal, né, é a gente partir de alguma coisa, de um texto, alguma coisa que já exista, até para citar um trecho daquele texto no texto do problema, caso, enfim, né, da metodologia que a gente vai usar. Né? E eu, particularmente, gosto muito dessa estratégia quando
existe mais de uma possibilidade de solução, não existe uma resposta única, né? Não existe uma resposta única para aquela situação, porque a gente dá a mesma estratégia para vários grupos e eles encontram soluções diferentes, e daí a gente põe esses grupos a apresentarem e discutirem, e um tenta convencer o outro da sua resposta. Não internamente no grupo, mas depois que o grupo define uma resposta, né, então daí tem a parte do convencer o outro grupo que teve o mesmo problema, mas encontrou talvez uma outra solução. Fica bem interessante. Nara, tu queres fazer uma pergunta? Não, eu ia comentar sobre isso, que de fato, assim, né, se a gente propõe, apesar de ser uma questão que tem um ponto de vista, digamos assim, ético e um ponto de vista físico, mas se a gente propõe que eles formulem uma proposta para ser executada, uma proposta pública para ser executada, pode haver, inclusive, uma votação de, bom, qual é que você acharia que seria a proposta a ser implementada? Interessante. Exatamente. Embora, claro, a dificuldade de realizar isso parece ser bem grande, porque a gente teria que, né, pensar essa situação, né, de problema, de como é que eles poderiam, de fato, apresentar propostas, né? Não pode ser uma coisa muito refinada porque são alunos de segundo ano. Sim, alunos de segundo grau. Mas, assim, a gente vê que, no geral, quando a gente lança um bom desafio, eles se engajam nesse desafio. Especialmente se é um tema como esse, né? Que tem, assim, tem a ver com a vida deles, né? Então, eu acho que é bem, né? Acho que é bem possível de fazer, assim. Dá um pouco de trabalho, né? Mas tem livros-textos, hoje em dia, os próprios livros do PNLD, né? Eles têm textos que endereçam para esses caminhos, né? E talvez pegar alguma coisa dali como ponto de partida, né? E deixar eles buscarem as possíveis soluções. Até porque os livros do PNLD estão, assim, são passíveis de serem baixados na internet. Assim, isso, exatamente. Teria acesso até rápido a eles, né, nesse momento. Isso, exatamente. Então, eu tive contato com os livros do PNLD de Química, e eles abordavam muito essa questão energética, as diferentes fontes energéticas, né, as vantagens e desvantagens da energia eólica, solar, a hidrelétrica, nuclear e tal. Então, né, é um tema que está presente, por exemplo, nos livros didáticos, que poderia servir de ponto de partida para vocês elaborarem uma proposta, né, um problema, ou enfim, né? E Tânia, mandarem. não quer voltar para o PIBID? Não estou dando conta, Teca. Parece mentira, estou trabalhando mais do que quando estava no PIBID. Eu sei. Mas eu acho mas eu acho que seria um desafio interessante, assim, para vocês tentarem usar a metodologia de resolução de problemas, né, que é uma estratégia assim que põe, não precisa ser tão criativo em termos de diálogo, né, porque no caso precisa ter uma certa criatividade para estabelecer um diálogo, criar personagens e tal, mas acho que um problema coloca o estudante no papel de uma pessoa mesmo assim, né, e que tem que apresentar uma solução, enfim. Pode falar, Inara. Eu gostei muito, na verdade, da estratégia dos casos, né? Porque ela tem uma coisa de jogo, né? Também. Justamente porque eles têm que se colocar na posição de alguém, né? E isso dá eu acho uma coisa legalzinha de personagem, né? De fantasia, né? Também, que é envolvente, assim, né? Que é envolvente. Para não ficar tão séria também, né? Ela fica mais... sabe que teve um mestrando meu, o André Viegas, que é professor na Fundação Liberato, em Novo Hamburgo, né? E no curso técnico em Química, ele dá aula de tecnologia de água e tecnologia de couros. É uma disciplina que tem 4 módulos, tem um que é para água, um que é para couro, né?
por exemplo, ele aplicou em água e em couro, ele aplicou os estudos de caso. Daí, o que aconteceu? Por exemplo, no couro, eu vi a apresentação dos trabalhos dos alunos, né? Então, cada caso tinha duas possibilidades tecnológicas. E os alunos eram os técnicos em químicas da empresa que estava tendo aquele problema lá de aparecer, por exemplo, apareceu excesso de cromo 6 no couro curtido, naquele que está sendo vendido. Né? Tem excesso de cromo 6, por exemplo, não pode ter. Né? Então, tinha vou resumir assim rapidamente, tinha uma tecnologia que era adaptar a tecnologia já existente, mas que daqui 5 anos ia cair em desacordo com a legislação ambiental e a empresa ia ter que mudar, mas agora era uma tecnologia mais barata. E a outra solução, que foi a que isso foi a que um grupo apresentou. E o outro grupo disse, não, vamos fazer agora o mais caro, mas daqui 5 anos não vai precisar investir de novo, já vai transformar agora, né, o processo de produção, resolve o problema, as duas resolviam o problema, né? As duas tecnologias resolviam o problema. Resolve o problema agora, mas também não vai precisar mudar, porque senão daqui 4 anos e pouco tem que começar a mexer em todo o processo de novo para mudar a fábrica. E um grupo defendeu uma estratégia e o outro outra. E os dois começaram a discutir entre eles, porque eles assumiram o papel de técnicos e começaram a discutir, não, mas olha só, daqui 5 anos vai ser muito mais caro, porque agora vai gastar dinheiro agora e vai gastar dinheiro daqui 5 anos. E os outros, não, mas agora não tem dinheiro agora para fazer e tal. Então, esse tipo de coisa tem, né, acho que dá para fazer com questões éticas tranquilamente. Qual é a tua visão? Eticamente, qual seria a situação? Pode falar, Inara. Porque se a gente chega nesse ponto, né, em que eles vão discutir entre si de forma, né, apegada, digamos assim, é legal porque aí eles desenvolvem também raciocínio, oralidade, né, argumentação, e você precisa um pouco desse envolvimento, né, para obter deles o engajamento na argumentação, né? Sim, então, exatamente. Então, mas eu acho que a gente já tem experiência, a Teca, que já fez muitas oficinas, tem experiência, né, Teca, de quando, que nem na oficina da ciência forense, né, em que os alunos eram peritos, né, eles vestiram um coletinho de escrito perito atrás e vestiram o papel, e eles interrogavam os suspeitos, maior, assim, muito incisivos, tá, mas tu está dizendo tal coisa, mas como é que tem, tu está dizendo que não foi tu, mas como é que tem a tua digital aqui, ó, como que não foi tu, né, então, sabe, assim, bem, vestindo realmente o papel, né, então eu acho que quando a questão motiva, né, e contextualiza adequadamente para o contexto deles, ela consegue fazer esse entusiasmo e eles conseguem vestir essa camiseta, né, a ponto de vivenciar esses papéis bem como a gente gostaria que fosse, num caso mesmo. Acho que funciona. Assim, a gente tem que encontrar um tema que seja, e uma forma, né, que seja motivadora para eles. Mas acho que sendo uma coisa que toque neles, acho que vai direto, pega direitinho. Tem muitas possibilidades, eu acho. Então, questões, por favor. Essa oficina, Inara, da forense, nós fechamos o colégio. Todo o colégio participou, tá? Porque foi uma festa. Tia. A gente levou 6 meses se reunindo para fazer essa oficina. Deu muito trabalho. E é exatamente essa questão, né, Tânia? É que qualquer metodologia que a gente invente, depende do engajamento da gente. A gente tem que... É que assim, cá para nós, né? Deve ser muito chato chegar lá só cuspir a matéria. Tia. É legal quando a gente consegue o engajamento dos alunos. Com certeza. Muito bom. A Inara ia perguntar alguma coisa, eu ia falar alguma coisa. Eu ia abrir para questões do público. Isso. O Leonardo tinha feito uma questão antes também no chat. É que eu não enxergava o chat, então... Não sei se ele gostaria de voltar a essa questão, ou, enfim.
Uma prática de laboratório. Tem uma do Leonardo Adolfi. Olha, uma prática de laboratório é uma metodologia ativa desde que o educando não reproduza um roteiro apenas. É isso? Sim, Leonardo. Desde que não seja só uma mera, reprodução, né? Junte 5 mililitros disso com 10 mililitros daquilo e observe que cor é o precipitado. Tá? E o que pode ser? Então, sabe, aí é muito dirigido, né? Tem que ser mais, tem que fazer uma prática mais investigativa. Ok, tá. Eu não estava vendo mesmo. Que mais? Priscila, eu só vi. Só isso mesmo. Isso. Mas não sei se mais alguém gostaria, então, de. Isso, estou à disposição. Perguntem. Pode abrir o microfone e perguntar, não precisa escrever no chat. Nem há perguntas. Vamos lá, gente, se encorajem. Vamos se mexer. Eu tenho uma pergunta. Fala, Vitor. Assim, agora no PIBID ali, né, nas atividades que a gente andou fazendo tudo, sempre tem essa coisa, né, de que, sei lá, é um tempo, assim, para planejar as atividades e tudo, e tu mesma falou que para surgir com aquele caso ali das moscas, levou um certo tempo também. Eu fico pensando nisso, assim, tipo, se algum dia, né, eu me formar, de fato, e eu for dar aula, assim, são muitas aulas que têm que ser dadas, né? Como que faz para não desanimar, assim, como que faz para conciliar, assim, né, o tempo, assim, com todo o resto, né? Essa é a minha pergunta, assim, Vitor, é complicado, né? Professor tem, né, professor de educação básica, em geral, tem muitas turmas, né, para dar aula. Mas eu vou te dizer assim, é possível, tá? Precisa de dedicação? Precisa. Né? Mas a primeira que tu faz é um pouco mais complicada, nas outras tu já pega o jeito. Né? Sim. E também uma coisa assim, que para fazer esses casos da radioquímica, por exemplo, né? Os primeiros surgiu a ideia, eu vou querer fazer uns, aí eu saí procurando coisas para fazer, demorei muito mais. Depois, outros casos, eles foram surgindo naturalmente. Tá? Eu assisto um filme que passa lá um caso de contaminação radioativa, por exemplo. Né? Podia fazer um caso sobre esse filme, eu anoto lá o nome do filme, né? Não sei o quê. Eu fiz casos inclusive sobre aquele filme do Bruce Willis, Duro de Matar, Um Bom Dia para Morrer. Eu já assisti cada coisa para ver isso, porque eu fiquei sabendo que nesse filme ele ia para Chernobyl. Né? Então, assim, os primeiros que tu faz, tu passa um pouco mais de trabalho, né? Para até acertar bem o caso, né? Fazer né? Ver as perguntas bem certinhas e tal. Depois tu vai pegando prática. Então, vou te dizer que é uma questão de prática, né? Hoje eu faço um caso com a mão nas costas, só eu ver um episódio. Ontem ainda eu vi um episódio antigo, estava olhando TV aí, estava com a TV ligada depois do almoço, e passou um episódio lá de CSI, eu acho, não sei o que era, um dessas coisas aí, e tinha um envenenamento com material radioativo, né, no episódio. Se eu não estivesse dando radioquímica ainda, eu já ia fazer um caso sobre esse episódio. Então, assim, daí a gente começa a ter um olho, né, para aquelas coisas que tratam daqueles assuntos. Então, quando tu vê, não precisa ser só filme, né, seriado, pode ser reportagem mesmo, né, às vezes tem reportagens, documentários e coisas que trazem temas que são da área da gente, né, e que a gente começa a enxergar na realidade, né, nas coisas que acontecem ao nosso redor, fontes para possíveis casos, problemas ou projetos, enfim. Certo, Vitor? Então, assim, não desiste, né? Não desiste, mesmo com carga horária elevada, mas eu acho que por isso mesmo que a experiência de tu fazer na tua formação, né, durante o teu curso de formação, essas experiências te dão justamente isso, experiência, né, vivência para tu fazer outras de forma menos dolorosa, digamos assim, no futuro. Tá?
Inara. Certo. Leonardo, primeiro a Inara, depois o Léo, que levantou a mão. Tá, minha rapidinha sobre esse ponto do uso de filmes, episódios, é se você usa isso nas aulas mesmo para apresentar o caso, ou se isso é só uma fonte de inspiração, assim, se tem uma função na própria aula o uso desse material audiovisual. Às vezes tem, dependendo do tipo de material, né? Daí geralmente mais documentário ou coisa assim, né? Daí, tu pega um documentário, assiste aquele documentário e a partir dali tu começa a trabalhar um determinado conteúdo, né? Eu fiz isso mesmo, né? Aí é para variar, porque esses casos eu dava assim, era meio que um trabalho de aplicação na disciplina, né? Então, era um trabalho individual, era o trabalho da disciplina, né? Os outros todos contribuíam, né? Inclusive relatório, participação em aula, lista de exercícios, tudo contribuía para a nota, mas a resolução do caso tinha um peso maior, porque tinha a parte investigativa, né? Independente do aluno, né? E era uma aplicação de conhecimento. No caso desse tipo de atividade, eu também trabalhava muito com leitura de texto, a partir de uma leitura de um texto, por exemplo, sobre irradiação de alimentos, né? Conservação de alimentos por irradiação. Então, tu lia um texto, uma matéria, uma reportagem sobre esse tema, e a partir dali trabalhava o texto da questão da contaminação e exposição, né? A questão de dose de radiação, dava para trabalhar tudo a partir, né, efeitos biológicos das radiações, usava como base para trabalhar todo o assunto de efeitos biológicos das radiações. Né? Então, também é possível de fazer a partir de um documentário sobre isso, ou um vídeo, enfim. Né? Deixa eu ver, o Leonardo estava com a mão levantada, Léo, o que houve? Desistiu de fazer a pergunta? Não, boa noite para todo mundo. Tudo bom, né? Tudo bom. Eu só abaixei a mão para não ficar na minha, porque eu tô no celular, aí fica na frente da minha tela aqui, eu não vejo vocês direito. Eu só queria dar uma luz pro Vitor, para dizer para ele assim que eu fui pibidiano e ele não se preocupe que depois de tanto a gente fazer oficina no PIBID, que eles aproveitem esse momento, a gente vira dentro da escola referência de oficina. Então, agora lá na escola, assim, nós temos que fazer uma sequência didática. Vamos chamar o prof de ciências, porque ele foi da URGS, ele é do PIBID, então ele deve saber uma oficina para fazer. Então, e por mais difícil que seja o tema, a experiência de ter trabalhado tanto com oficinas no PIBID te dá, assim, é como a prof. Tânia diz, tu vê uma propaganda num outdoor na rua e tu diz assim, isso daria um bom caso. Daria um bom caso, exatamente. Então, começa a ter olho clínico para essas coisas, né, Leonardo? Exatamente. Às vezes um assunto dentro de casa, assim, isso é uma coisa legal, de interessante se fazer. Então, Vitor e os outros pibidianos que estão, claro que vocês vão se debruçar em cima de computador, vão se debruçar em cima de pesquisa nos primeiros, assim, para puxar material, pensar o que fazer. Não vai dar certo as primeiras 100%, vai ter que adaptar para as próximas, mas vai. Isso aí. Grande, Léo. Legal, Léo. Saudade. Tá, deixa eu ver, tem alguma coisa... Ivan colocou uma coisa aqui, deixa eu ler o que está escrito aqui, Ivan. É a primeira vez que o público acima de 60 anos superou o contingente de 14 anos do Brasil, e crescente número de pessoas acima de 50 anos com conclusão do ensino básico ou formação. O que você diz acerca das práticas nesse perfil? Investigação é suficiente ou indicaria mais alguma coisa? Então, eu acho que para esse público, né, que seriam basicamente eu imagino a EJA, né, pelo que você está me dizendo aqui, né, a conclusão do ensino básico de uma formação, né? Eu vejo que seria ainda mais interessante, porque o que acontece? Eu vejo assim uma espécie de desatenção com a EJA. Assim,
eles são da EJA, eles não precisam saber muito de tal coisa, não precisam conhecer isso muito profundamente. Eu vejo, assim, às vezes a pessoa fala de uma forma que, no fundo, ela está mostrando que ela não está valorizando muito aquilo que está sendo ensinado para a EJA. Então, vai simplificando, até que realmente não acaba não ficando nada, é só para cumprir tabela. Tá? Então, eu vejo que esse tipo de estratégia, quando aplicado para um público que já é diferente, ele não é como o estudante do ensino médio regular, né? Ele pode ser muito mais interessante ainda, porque para esse público, muito mais do que conceito, a habilidade é mais importante. Né? E é muito mais fácil, às vezes, de contextualizar para dentro das próprias profissões que eles exercem. Criar um caso, um problema relacionado, por exemplo, né, é muito comum a gente ter pessoal que está envolvido em questões de limpeza, né, ou de, enfim, alguma coisa assim, né? Tá bom, Léo. Muito obrigada por ter participado. Então, assim, é muito comum a gente ver, né, que esse pessoal, às vezes, está envolvido, por exemplo, com questões de limpeza. Então, assim, na área de química, isso era muito interessante, porque a gente sempre podia usar produto de limpeza para trabalhar pH, né? Esse tipo de coisa, como motivação, eles lidam com isso. Por que tem que usar luva? Né? Por que tem que usar o EPI? Né? Tem outras possibilidades, agora me fugiu, eu tinha pensado numa e comecei a falar da outra e me esqueci qual era. Mas, enfim, tem a possibilidade das pessoas que às vezes são técnicos, né, em alguma trabalham numa coisa mais técnica, e às vezes eles não sabem por que eles têm que fazer esse tipo de coisa. Tem atividades que a gente desenvolveu, por exemplo, com rótulos de alimentos. Qual é a diferença entre um alimento diet, um alimento light, um alimento normal? Quanto de sódio tem no refrigerante diet, que em geral tem muito mais sódio do que os outros? Então, o que é hipertensão? Né? Onde tem glicose escondida? Né? Porque às vezes as pessoas nem sabem, então tem problemas com índice glicêmico e nem sabem, são diabéticas, né? E não sabem por que não pode consumir um determinado refrigerante, por exemplo. Diet ou normal é tudo doce igual, então eu vou tomar o normal, que é um pouco mais gostoso, né? Mas ele não sabe quanto de açúcar tem naquele refrigerante. Então, trabalhar com os teores e relacionar com a questão de doenças, por exemplo, né, relacionadas com alimentos, é uma possibilidade. E para esse público adulto, são pessoas. Isso pode não ser muito, às vezes no ensino médio, isso não chama tanta atenção. Em geral, os alunos têm, os pais têm problemas, né? Ou os avós têm problemas, né, de hipertensão, de diabetes, esse tipo de coisa. Mas, para um público da EJA, eles já são as pessoas que têm esse tipo de problema. Então, poderia tranquilamente, é possível fazer esse tipo de associação. É claro que eu só posso fazer, né, eu só posso fazer relações da minha área, vocês vão ter que ser criativos na área de vocês, né? Eu tenho a minha experiência, estou compartilhando aquilo que eu já fiz, né? Então, estou experimentando algumas coisas com esse perfil. Exatamente, eles são tão capacitados quanto os jovens, se não mais, porque eles têm experiência de vida, eles já viram as coisas acontecerem, eles conseguem relacionar aquilo que eles já viram com o conteúdo que tu está trabalhando. Então, a experiência deles é muito, muito válida. Né? Então, acho que vale muito fazer esse tipo de trabalho com eles. Acho que vale mais até, né? Porque eles têm muito, muito menos preocupação, às vezes, com questões tão conteudistas, porque as pessoas do ensino médio, às vezes, têm em vista, tem o Enem, tem o vestibular para fazer e tal. Isso, assim, porque às vezes, assim, eu sinto que não dá para aplicar a mesma logística, não dá, eles acabam freando. Então, assim, encontro de filosofia lidando com filosofias. Isso mesmo. Assim. Por isso que eu acho que é importante, né, tentar uma estratégia como essa, Ivan, porque aí tu consegue fazer, né, trazer essas pessoas para dentro daquilo que tu está querendo trabalhar. Acho que vale mais ainda. Inara, de novo, levantou a mão.
Eu sou conteudista, então eles estão me freando. Ivan, por isso que eu acho que é importante tu fazer, né? Tentar fazer uma aproximação desse tipo, onde tu pode trabalhar o conteúdo, mas também um pouco daquilo que eles querem, que são as aplicações. Nara. Na verdade, inclusive, essa agora também falando um pouco desse negócio do Ivan, né, do conteudismo, né, de fato, essas abordagens, elas permitem, ela dá uma freada no conteúdo, porque eu acho que o aluno ele vai aproveitar do conteúdo na medida em que ele se faz necessário, né? E ele vai, então, avançar, e se ele tem essa autonomia, ele também vai avançar até onde ele consegue. Então, eventualmente, ele não vai ter, assim, vai ter uma diferença de aproveitamento entre os alunos, né? Em relação a essa busca de conteúdo. Mas isso também deveria ser uma qualidade, né, das metodologias ativas, né? Exatamente. Porque elas permitem essa variedade de aproveitamento. E quando tu dás uma tarefa desse tipo, né, um problema ou um projeto, enfim, para eles fazerem em grupo, eu acho que também simula a realidade em que cada um faz aquilo para o qual tem mais habilidade. Então, tem pessoas que são muito hábeis em desenvolver, sei lá, coisas, né, ambientes virtuais, fazer filme, não sei o quê. O outro tem mais habilidade para fazer pesquisa mesmo, de procurar o conteúdo, né, e procurar a resposta em termos de conteúdo para aquilo. Mas quando eles vão ter que se juntar para juntar o conteúdo com a produção do vídeo, os dois vão aprender. Um vai aprender, um que não sabia vai aprender a fazer vídeo, o outro que não sabia o conteúdo vai aprender o conteúdo. Então, acho que juntando, né, as tarefas em grupo também são importantes nesse sentido, né, que um ajuda o outro, porque um aprende com o outro, né, ainda que um mínimo, né, vai sempre aprender. Uma preocupação assim que eu acho que eu tenho é de o quanto os alunos estão preparados para participar dessas experiências mais autônomas, né? Porque, na verdade, assim, não é que eles não estão preparados, eles não têm o hábito, né? Então, se a gente vai introduzir uma experiência dessas, por exemplo, no PIBID, né? Sem que tenha acontecido alguma coisa antes, parece que a gente, em todo caso, tem que pensar também na preparação para que isso aconteça, né? Para que eles, justamente porque a gente está nesse modo remoto, então a gente também não tem muito acesso a eles. Me preocupa um pouco essa coisa, por exemplo, de grupo, né? Como é que eles vão interagir, como é que a gente pode orientá-los nessas interações. Parece tanta coisa nova ao mesmo tempo, né? Esse momento. Mas tu vê, Inara, eu acho assim, a gente tem que adaptar conforme a realidade onde a gente vai atuar, né? Então, se tu vais aplicar uma estratégia diferente, né? Qualquer uma dessas que eu falei aí, com um grupo de alunos, quanto mais habituados a fazerem atividades autônomas eles forem, mais tu pode exigir de autonomia deles. Se é uma turma que nunca fez nenhuma atividade autônoma, sempre teve só a aula tradicional, tu tem que começar devagar, tu tem que dar uma situação não tão complexa, que não demande tanta autonomia e que tu possa fazer orientá-los, né, mais de perto. Né? Enquanto que depois, isso numa primeira, por exemplo, mas se tu vai com a mesma turma aplicar uma segunda vez essa estratégia, tu já pode deixar um pouco mais de autonomia para eles, porque eles já viram como é que se faz. Porque realmente, quando eles não são acostumados a fazer, nunca fizeram uma atividade autonomamente, eles têm uma certa dificuldade de saber, tá, mas e agora, por onde eu começo? Onde eu começo a pesquisar isso? Onde eu vou buscar essa informação? Então, tu tem que dar uma dica, diz, olha, procura, quem sabe, no livro tal, né? Ou no site tal, dá uma olhada lá no site tal, né? Alguma coisa assim. Tu tem que dar uma orientada nessa busca, orientar a busca, não dizer assim, procurem, né? Tu pode, inclusive, dar os links, né? Ou mandar o arquivo, compartilhar um arquivo em PDF, para eles fazerem uma busca um pouco mais dirigida, porque eles não sabem por onde começar. Né? Eles sabem muito bem por onde começar a buscar 1001 coisas na internet, mas o que tu manda fazer na sala de aula tem mais uma certa dificuldade. Mas aí
tem que trabalhar isso em diferentes graus de autonomia, né? Então, quando a turma é mais acostumada, depois na segunda atividade que tu der desse tipo, tem que, né, vai poder ter um pouco mais de autonomia. Então, isso depende da coisa. E também, uma coisa importante é que, assim, não é desenvolver toda uma disciplina, por exemplo, por meio de estudos de caso, né? Falando daí na situação de quem vai ser professor na sala de aula, né? Então, não é desenvolver toda a disciplina por meio de um estudo de caso. Faz uma parte da disciplina, o estudo de caso como uma parte da disciplina, né? Que era como eu fazia na radioquímica. Tinha várias estratégias que eu fazia ao longo do semestre. E esse estudo de caso, que era bem aprofundado, claro, isso eram alunos que já estavam quase terminando a licenciatura em Química, então eram alunos que já tinham desenvolvido uma certa autonomia. Mas eu não dei toda a disciplina tu te vira para buscar. Não, eu dei aula teórica. Então, a gente tem que intercalar, porque também se a gente faz só aquela metodologia do início ao fim do semestre, também se torna repetitivo, né? Então, tem que procurar um momento adequado para inserir aquela estratégia, né? Num determinado momento, aquela estratégia vem muito bem a calhar. Então, nesse momento, eu vou inserir essa estratégia. Não necessariamente vou trabalhar somente com aquela estratégia ao longo de todo o ano. Ok. O Ivan estava saindo, tá? O Ivan estava saindo, tá bom. Eu tenho mais uma observação, na verdade, que tem a ver com o ensino superior, né? Porque isso também, eu acho que essas metodologias, elas não são muito utilizadas, pelo menos no nosso ensino, que é bastante tradicional. E, claro, a filosofia é uma área super teórica, né? A gente tem, eu acho, um zelo, assim, pelo vamos ser precisos, e aí parece que tem que ser de uma forma super tradicional, assim, né? Então, eu queria ouvir um pouco, assim, você tem uma experiência também de aula, né? De fazer isso nas aulas de ensino superior, né? Na formação superior. Sim. Se você quiser falar um pouco sobre isso, assim, sobre como é que você vê... Claro, a química acho que é um pouco diferente, né, da filosofia, mas... ainda assim, mas assim, acho que também tem, também na química tem muita aula que é centrada em praticamente memorização, né? E no máximo aplicação a resolução de novos exercícios, né? Então, tem algumas disciplinas que chegam a ter lista de exercícios que tem 60 exercícios sobre aquele assunto para resolver. É claro que não são 60 casos, né? São 60 exercícios que é um algoritmo de resolução, né? Aprende a fazer aquele algoritmo com pequenas variações, resolve aqueles exercícios, né? Então, se o aluno realmente resolver aqueles 60 exercícios, tirar todas as dúvidas dele, ele vai ficar craque, né, no algoritmo de resolução, certo? Então, é essa a ideia. Então, assim, tem muita disciplina que é assim. O que a gente tem feito, né, para tentar interferir um pouco nisso? Tem algumas disciplinas em que se inserem algumas atividades. Claro, a gente tem trabalhado mais com os alunos de licenciatura, porque são eles que vão ter que dar aula de um jeito diferente depois. E como é que eles vão dar aula de um jeito diferente se eles nunca tiveram aula de um jeito diferente, né? Então, a gente tem estudos de caso que já foram... Então, além da radioquímica, que fui eu mesmo que apliquei, tem estudos de caso aplicados numa disciplina que era chamada de biomoléculas, química de biomoléculas, que são as moléculas que envolvidas na vida, nos seres vivos, né? Tem estudos de caso aplicados para, por exemplo, estudos de ligações químicas, que é um conteúdo básico de química, né? Então foi aplicado no estudo de ligações químicas com alunos de licenciatura. Eu acho que também foram estudos de caso que foram aplicados em disciplina de fisicoquímica, para ensinar fisicoquímica. Então, tem algumas inserções e alguns movimentos. Qual é a estratégia que a gente tem um grupo de ensino de pesquisa e ensino de química ali na química, né? E nós temos adotado como estratégia inserir atividades desse tipo que mestrandos, doutorandos ou alunos que estão fazendo o trabalho de conclusão de curso, estão realizando para colher dados, inserir em disciplinas
de professores que são simpáticos à nossa causa, digamos assim, mas que muitas vezes não sabem, nunca viram ser aplicado. Então, a gente vai, os alunos aplicam a estratégia em sala de aula com o professor da disciplina, com o professor regular da disciplina na sala, né, de modo que isso estimula que o professor, por exemplo, reaplique esses mesmos problemas ou casos numa outra turma no futuro, né, ou que ele passe a desenvolver os seus próprios casos. Então, a gente já teve isso em algumas turmas de química analítica, de química inorgânica, de fisicoquímica, de química orgânica, né? Então, quando são professores, tem professores que a gente sabe que são mais simpáticos, digamos assim, né? Que tem mais afinidade, né, com a gente, que aceitam esse tipo de inserção em sala de aula, né? Então, a ideia é que os alunos vivenciem enquanto alunos para saberem como é, como que pode fazer para fazer isso depois, né, na sala de aula, porque não adianta a gente dar tudo, né, da forma bem tradicional, centrada na memorização e na repetição, né, e depois querer que o professor vá ser super criativo lá na sua sala de aula, né? Não dá para criticá-lo, né, se ele só teve aula teórica tradicional. Fica bem mais difícil, né? Daí exatamente. Ele fica mais abandonado para fazer isso. É. E eu suponho que tenha já, talvez se a gente procurar, assim, descobrir, vai ter também. Isso que sobre essa preocupação do Vitor, né? De a gente tem que criar tudo do zero. Não precisa. Existam já experiências relatadas. Isso. Assim. Para os alunos da licenciatura em Química, a gente sempre dá endereços de sites, por exemplo, aquela professora Salete Queiroz, que eu citei ali, dos estudos de caso, ela tem um site, além do livro, dos livros e dos artigos, ela tem um site onde ela disponibiliza todos os casos que os seus alunos já desenvolveram, né? Então, tem, sei lá, mais de 50 casos, então eu não preciso escrever um novo, eu posso procurar um. Exatamente. Tem eu posso pegar, para começar, eu posso começar com um que já foi aplicado antes, né? Então, como ponto de partida, ou pelo menos como ponto de inspiração, eu posso adaptar um caso, né, para uma realidade local, por exemplo, né? Já foi aplicado lá na questão de um riacho poluído em Ribeirão, em São Carlos, bom, mas eu posso aplicar num riacho poluído que passa atrás da minha escola, aqui, né, na cidade onde eu estou. É uma coisa que eu acho que sempre é válido, por isso que eu acho importante compartilhar esses exemplos, né, para, enfim, mostrar que é possível usá-los, né, também. Ótimo. Mais alguma pergunta? É isso, professora Teca? Saiu de acordo com a encomenda? Olha, como sempre, eu saí muito no lucro, tia, mas muito no lucro. Tá vendo, gente? Eu sempre digo, a gente não precisa saber tudo, a gente só precisa saber quem sabe, pronto. Tomar de amiga, né? De vizinha, né? E de parceira. Pior é que eu mesmo me ofereci, né, Teca? Fui eu mesmo que me ofereci, né? Até que só pediu se eu tinha material. Eu disse, não quer que eu fale? Foi assim, foi. Foi assim, exatamente. Assim, no pé da escada, eu já estava indo embora. Digo, escuta, tu não tem material sobre como é que é? Metodologias ativas. Metodologias ativas. Aí ela disse assim, eu tenho uma palestra, de quer que eu fale? Eu digo, quer. Já sabe me oferecendo. Mas aí tu vê, eu até mudei, porque os exemplos que eu botei aqui foram exemplos de ensino médio. Eu vi. Exemplos de ensino médio. Os que eu tinha lá era de ensino superior, porque era para professores de curso superior. Ela disse que ia mudar um pouquinho, viu? Ela ainda mudou para nós. Mudei. Mas é que assim, ela é apaixonada pelo PIBID. Um dia, quem sabe a gente traz ela para trabalhar um pouquinho também com a gente. Estou trabalhando aqui com vocês, Estou trabalhando aqui com vocês. Isso. Claro. Eu estou muito, 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 muito agradecida. Muito feliz, acho que a palestra foi ótima. Era bem isso que a gente queria, né, Inara? Agora nós já temos uma ideia do que a gente quer. Né? Então tá, que bom que vocês gostaram.
Então tá. Que bom que vocês gostaram. Espero não ter dado um susto no pessoal aí, eles vão sair tudo correndo. Mas acho que não, né? Procurei mostrar que tem formas de fazer. Tá bom, tá bom. Então tá. Beijo. Tá bom, Grande então. beijo, Tchau, gente. muito Tudo obrigada. bom para vocês. Bom fim de semana, bom feriado. Até outra hora. Prazer em conhecer.